Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma análise do BTC no par USDT. Tentarei ser breve nessa análise, tá? São pontos aqui que já foram falados anteriormente em outras análises. E só para entendermos aqui o que está acontecendo com o gráfico do Bitcoin, tá? Com o preço. Então estou sinalizando para vocês aqui as mínimas, como eu falo no nosso treinamento, no nosso curso. Encurralando o preço para entender o que está acontecendo com ele. Aqui nós temos níveis de resistência na parte superior e níveis de suporte na parte inferior. Então eu consigo entender o que está acontecendo com o preço. Se nós observarmos, ele deu entrada nesse canal lateral no dia 28, deixa eu só sinalizar aqui. Ele entra nesse canal aqui no dia 28 de fevereiro de 2024 e passa a trabalhar com suporte aqui, ó, 61035, 56541, resistência 71.594, 73.800, né? Nós temos aqui 73 e 73.800. Então o preço ele repete um padrão, ele passa a repetir um padrão onde ele sai do fundo, testa topo, volta no fundo, testa topo, suporte, tenta fazer mais um movimento para cima, enfraqueceu, busca um nível abaixo do suporte que ele estava utilizando, ou seja, conseguiu romper o suporte para baixo, o preço recupera, busca resistências e aí ele está em um nível mais alto, tentando romper a zona de resistência 71.594, 73.800. Caso isso não aconteça, provavelmente ele irá corrigir em direção ao suporte até que ele tenha força compradora o suficiente para romper essa zona de resistência, tá? Então vamos lá, foi feita uma leitura de ondas de Elliott, movimento 1, 2 e 3. Eu analisei isso aqui no passado, onde eu falei que ele poderia fazer ou está fazendo movimento 1, pullback da 2, um pullback perfeito porque foi em cima da linha de tendência de baixa, projetou o preço aqui, fazendo o movimento 3 e aqui eu tenho uma observação, ele poderia ter feito o movimento 4 aqui, até essa média, mas eu acredito que ele não fez uma 5 A, B e C dentro desse padrão. Aí eu ainda tenho as minhas suspeitas, que esse pullback, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 candles que andaram de lado aqui, ainda trata-se de uma onda 4. E agora ele está fazendo uma 5, testando as resistências. Nós temos aqui também, tá? Só para reforçar essa teoria, pullback de onda 2 e pullback de onda 4. Bom, se eu estiver correto na minha leitura, ele ainda precisa ou irá fazer movimento A, B e C para baixo. A, B e C para baixo, para concluir um ciclo, ou seja, o primeiro ciclo. De qualquer forma, é um ciclo positivo. Nós podemos limparmos aqui. Quem quiser dar mais uma olhada, é só voltar ao vídeo. Observem, linha de tendência de alta. Em momento algum ele perdeu esse suporte, poderia até perder quando fizer o padrão, se fizer aqui nesse nível A, B e C, não é uma regra que precisa perder, ele poderia simplesmente fazer esse ABC aqui, utilizando essa linha de tendência como suporte. Mas vamos lá, aqui nós temos uma zona de resistência, nós temos ó, o corpo do candle e nós temos a sombra 71.432, 72.027. É uma zona de resistência. Nós temos aqui no corpo o nível mais acima, no corpo do candle 73.056 e 73.800. Então nós temos uma zona de resistência considerável aqui.
Analisando a expansão de Fibonacci, ele me mostrou, quando eu fiz essa análise, que o alvo do Bitcoin rompendo essa zona de resistência seria entre o rompimento de 73.800 e o alvo de 74K, tá? Então, ele rompendo essa zona de resistência, nós teríamos aqui esses níveis para buscar, ó, 73.800 até 84, 13,61. Se eu analiso Pivot Point, eu irei tentar aqui colocar essa ferramenta. Geralmente, quando nós estamos fazendo captura de tela, ela demora um pouco de carregar. Nesse caso, carregou rápido. E aqui nós temos, tá? Zonas, olha, níveis aqui, ó, zona de resistência, a próxima está em 74.085. Aqui nós temos 77.063 e aqui nós temos praticamente em paralelo o nível de 77.930. Eu falei a vocês até o nível de 84K, beleza? Níveis de resistência. Aqui na cor azul. Para baixo, nós temos aqui Pivot Point, que é o ponto de pivô, onde o preço poderia buscar em 65.367 e 64.176. Lembrando que está configurado esse nível de pivô em Fibonacci. Isso aqui são níveis de Fibonacci. Então, se acontecer o rompimento de 73.800, o preço está próximo. Ele poderia buscar até 84, mas nós temos zonas de resistência aqui consideráveis, tá? Se, claro, né? Sempre tem um se. Isso aqui, se esse movimento que o preço está fazendo se trata de uma onda 5, ele poderia fazer A, B e C, e aqui nós temos os níveis de correção. Lembrando que a análise técnica, ela é baseada em probabilidades. Nós não temos nada de concreto que irá acontecer e que faça dessa forma que, olha só, que é o que irá dar certo. Não, nós trabalhamos com probabilidades, nós analisamos o padrão, a tendência do preço aqui. A estrutura e a tendência do preço é de alta. A nossa visão aqui é que a probabilidade ele rompa para cima. Porém, eu deixo claro que ele está enfrentando uma zona de resistência muito forte, tá? Segurando o preço por alguns dias. Aqui é o tempo gráfico diário. Observem que ele chegou aqui nessa zona de resistência, chegou a testar em 13 de março de 2024. Hoje nós estamos em 5 de junho. Então, a zona de resistência que vem segurando o preço por alguns dias, tá? 13 de março para 5 de junho. Então, é uma zona de resistência considerável. Está mantendo o preço. Claro que esse movimento da esquerda para a direita poderia ser um ponto de acumulação para futuramente o preço fazer uma fuga para cima. Mas aí eu deixo a observação. Existe a probabilidade também do enfraquecimento e essa fuga ser feita para baixo. Então eu recomendo que só entrem, quem não entrou até agora, após o rompimento dos 73.800, tá? Porque o que nós temos aqui para trabalharmos, se nós entrarmos agora, tá? Para ver se faz sentido isso aqui. O preço atual do Bitcoin, 70.984. Para buscarmos esses níveis de resistência, estaria dando 8,78 até 73.800. Seria um bom nível de entrada? Sim. Arriscar um para buscar 8, né? Seria viável. Deixa eu ampliar isso aqui, tá, pessoal? Não dá nem 8, só dá 3, tá? 3,73, perdão. A teoria diz que nós precisamos arriscarmos 1 para buscar 3. Aqui eu não entro, porque está muito apertado, né? Arriscar 1 para buscar 3 pontos
73, mas trata-se de uma zona de resistência. Eu poderia entrar aqui e ganhar, fazer esse lucro de 3,73 e o preço cair. Então, para mim, o viável aqui para operar seria quando rompesse o nível de 73.800. Lembrando que o Bitcoin rompendo 73.800 e buscando 100 mil, ele só tem um nível para buscar uma porcentagem de 37%. Não é 37% não é algo que irá deixar as pessoas milionárias. É preciso fazer um cálculo do seu capital, risco vezes retorno. Então, o risco aqui de entrar em uma zona de resistência e o preço corrigir não compensa o retorno de 3,73 para quem opera spot, tá? Seria bem melhor aguardar uma correção ou simplesmente romper a resistência de 73.800 e buscar níveis mais altos. Vamos lá para nós entendermos aqui quais seriam os níveis de correção, tá? Caso eu esteja certo na minha leitura e o preço precise fazer um movimento de A, B e C, tá? Claro que a 5 poderia subir mais, tá? Ela poderia dar continuidade e quem sabe retestar 73.800. Eu não descarto essa probabilidade, porque se eu estiver equivocado em relação à onda aqui, ó, se ela é uma 4, uma 5 aqui e já fez A, B e C dentro desse padrão, de qualquer forma rompeu e ele está fazendo um movimento ascendente. Nesse caso seria o movimento 1, de qualquer forma precisaria fazer um pullback de onda 2, tá? Eu fiz essa análise e mostrei o ponto exato da reversão da tendência quando o Bitcoin fez esse movimento para cima. Nós sempre acompanhamos, mas se isso aqui trata-se de um movimento de onda 5 ainda, né? Como eu acredito que seja, ele poderia corrigir até esses níveis aqui, ó. 38,2 na cor vermelha, 50% na cor lilás e 61,8 na cor dourada, tá? Daqui a pouco eu já faço a leitura aqui dos níveis que o pessoal sempre pede. Quem analisa isso aqui por celular fica complicado de enxergar. Então vamos lá, limpando aqui níveis de correção. Caso isso aqui seja uma onda 5, provavelmente ele irá corrigir e o movimento dele seria para baixo, tá? Fazendo aqui uma correção, poderia corrigir até 50%, 61,8. Vamos lá, 38,2, 66,361, 50%, 64,230, 61,8, 62,497. Lembrando e reforçando, a estrutura é de alta, tá? É um padrão ascendente. Caso o preço rompa aqui, nós temos como projeção de FIBO o nível de 84K. Eu já fiz essa leitura, já marquei essa expansão, seria de imediato o nível de 84, tá? Claro que precisa passar pelos níveis de 74, 75 e aí chegar em 84. Então é uma zona de resistência considerável, a estrutura é de alta e o preço está tentando aí um reteste, mais um teste dessa zona de resistência. De qualquer forma, ele continua dentro do canal lateral e seria complicado comprar altcoins para médio e longo prazo caso o Bitcoin não rompa 73.800. Recomendação aqui seria, bom, se você tem alguma altcoin e você analisa uma estrutura de alta, conforme nós estamos analisando em nosso grupo precificado, elas estão com um padrão positivo e eu reforço que a grande maioria das altcoins estão com desempenho péssimo. Elas no diário conseguiram fazer a cruz morta. É quando uma média média cruza uma média longa para baixo e isso é um padrão baixista, não é mais nem um padrão de correção, um padrão baixista. Então, a grande maioria das altcoins, elas não tiveram um bom desempenho e não acompanharam esse desempenho do Bitcoin. Então, o Bitcoin, mais uma vez, se moveu e deixou algumas altcoins para trás. Então, não estou falando aqui de projeto, que o projeto é bom ou é ruim, ou estou falando de equipes. Tanto é que eu não gosto
de mostrar quais altcoins estão com desempenho ruim, porque fica a critério de vocês, tá? Então eu mostro essas altcoins nos nossos grupos, as altcoins que estão positivas e não as que estão negativas, porque é uma quantidade maior. Então nós mostramos, analisamos ativos que estão positivos. Nós tivemos lucro na PEP, na Bonk, nós tivemos lucro em várias altcoins aí que estavam positivas, na HOT, na NOT, né? E essas moedas subiram e subiram bem. Algumas aí 255, 300%. Então, muita altcoin está com desempenho péssimo e não irá conseguir, né, acompanhar ou não conseguirá acompanhar o movimento do Bitcoin. Tá? Bitcoin está com desempenho aqui positivo, favorável, porém as altcoins já estão com uma estrutura de baixa. Vamos dar uma olhada aqui no tempo gráfico semanal e é preciso, pessoal, ter cuidado com essas altcoins recém-lançadas, principalmente em topo, porque isso aqui é topo, tá? Isso aqui é topo, nós estamos em um topo e aí é complicado esse tipo de projeto, porque a altcoin poderia simplesmente descer. Então o que é que eu faço aqui, tá? Só dando uma olhada aqui como ficou o semanal para nós. Movimento 1, 2, 3, 4, 5. Poderia estar fazendo, como eu já falei para vocês, um A, né? Falei que isso aqui poderia ser um B e um C. Isso aqui movimento 1, 2 e quem sabe um 3 aqui no semanal. Se for um 3, nós precisamos aguardarmos aqui o rompimento desse topo e já seria um ponto de entrada aqui para buscarmos os níveis mais altos. Caso contrário, poderia ser movimento 5, A, quem sabe uma B aqui e poderia fazer uma C. É preciso aguardar, tá? Se isso aqui já foi um movimento A, um B aqui, né? E um C, aí, claro que é preciso aguardar o rompimento. Às vezes fica uma leitura confusa, porque isso aqui poderia ainda ser um A, aqui um B e aqui, quem sabe, um C. Ou ainda irá fazer um C aqui. É preciso aguardar. Mas uma B subindo ao nível da 5 eu acho pouco provável. Então, às vezes, nós temos movimentos confusos. De qualquer forma, é preciso aguardar o rompimento e analisar em que ponto ele está aqui no semanal. Quando nada no diário, eu acredito que poderia ser ainda um movimento de onda 5. Eu estou aguardando o rompimento para fazer a leitura. Eu não descarto a probabilidade do rompimento e ele subir níveis, quem sabe até 73.800 ou os 84K. Tá bom, pessoal? Peço a vocês que deixem um like, deixem o seu comentário, venha fazer parte do nosso grupo. O link está aí na descrição do vídeo e vamos aguardar a próxima análise. Beleza? No mais, muito obrigado a todos.